Olá pessoal, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer imenso estar aqui junto com vocês para junto estudarmos a palavra de Deus. E como nós estamos estudando a carta aos Romanos, nós estamos no primeiro capítulo, hoje nós vamos estudar o versículo 29, 30, 31 e 32, que diz assim: Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, são murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, são nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as faz, mas também aprovam os que as praticam. Então, aqui nós vimos aqui nesses versículos aqui, Paulo falando de forma bem clara, bem objetiva, aqui mostrando tudo que o ser humano faz de pior. Ou seja, as coisas que está cheio o coração das pessoas, cheio de iniquidade, de prostituição, de malícia, de avareza, de maldade, de inveja, homicídio, de contenda, de engano, são aborrecedores de Deus. Então essas coisas, infelizmente, que as pessoas praticam, elas trazem um aborrecimento a Deus. E isso não é bom. Imagine, a gente fala que ama a Deus, a gente fala que gosta de Deus, porque Deus é tudo na minha vida, eu amo a Deus, Deus acima de tudo. Mas a partir do momento que as pessoas praticam, a partir do momento que a gente pratica alguma dessas coisas aqui, a gente está aborrecendo a Deus. Então, infelizmente, nós, seres humanos, nós aborrecemos a Deus. A partir do momento que a gente conta uma mentira, a partir do momento que a pessoa se prostitui, a partir do momento que a pessoa faz algo que desagrada a Deus, ele está aborrecendo a Deus. E Deus, ele não quer que nós façamos isso, porque não é a intenção de Deus de ficar aborrecido com seus filhos. Pelo contrário, ele quer nos abençoar. Mas como que Deus vai abençoar uma pessoa que só o aborrece? Aqui vocês perceberam aqui, no 32, está entre parênteses, uma parte aqui, que ele fala assim, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Então, Paulo, ele escrevendo aqui, isso aqui inspirado da parte de Deus, ele fala que as pessoas que fazem essas coisas são dignas de morte. Então, por isso que a injustiça, o pecado, ele traz morte para a vida espiritual da pessoa. E aqui ele diz mais, não somente as faz, mas também aprova os que a praticam. Então, a partir do momento que a pessoa cria uma lei, a partir do momento que a pessoa vai para as mídias sociais, falando que isso é fazer isso, fazer aquilo, é certo, aprova, tem até lei para aprovar hoje os pecados das pessoas, tem várias situações, leis para aprovar aprovar o aborto, lei para aprovar a prática do homossexualismo, lei para isso, lei para aquilo. Então, quer dizer, além de praticar, ainda aprova. E não só isso, mas tem outras coisas. Tem países aí que aprova casamento com crianças, vários casamentos, que aprovam a prostituição, aprova tanta coisa errada. Além de fazer, ainda aprova. Então, nesse sentido aí que Paulo, desde aquela época lá, ele já exortava as pessoas, que os romanos muitas vezes estavam fazendo esse tipo de coisa, e não é diferente nos dias de hoje. Então, aqui só para reiterar isso, nós não podemos aborrecer a Deus. Se nós amamos a Deus, nós queremos tão bem Deus,
Vamos tentar não fazer essas coisas para não aborrecer a Deus. E outra coisa, no versículo 32, ele fala assim, ó, embora tenham conhecimento da justiça de Deus, ou seja, Paulo nos mostra aqui que as pessoas têm conhecimento da justiça de Deus, mas mesmo assim estão praticando as coisas erradas. Hoje é sabido que as pessoas conhecem a palavra de Deus. É igual eu estou falando, nós estamos estudando aqui a palavra de Deus para ter conhecimento. E amanhã ou depois eu não posso ficar aprovando as coisas erradas, conhecendo a justiça de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Pelo contrário, eu tenho que ficar indignado com isso. Ou seja, eu tenho que ficar aborrecido com isso, porque se Deus está aborrecido, dirá aquele que está tentando fazer a coisa certa. Só para fundamentar essa palavra de hoje, Salmo 50, no versículo 18, diz assim: se vês um ladrão, tu te compraz nele? E aos adúlteros, te associarás? Soltas a tua boca para o mal e a tua língua trama enganos? Então, o salmista fala, se você ver um ladrão, você vai se compadecer dele, você vai ficar do lado dele? E a vítima que foi roubada desse ladrão? Então, o salmista fala assim, não, você não pode ficar contra a vítima e, vou me associar ao ladrão, me associar ao adúltero, me associar às coisas erradas. Que ele fala, o salmista, lá no Salmo 50, 18, 19, fala que nós não podemos associar às coisas erradas. Então, a gente tem que procurar nos associar às coisas certas. Porque pensa, se todo mundo não vou me associar aos ladrões, os estrupadores, os assassinos, aos homicidas, que Paulo fala aqui do homicídio. Ele fala aqui, inveja, estão cheios de homicídios, cheios de inveja, cheios de contenda, não respeita pai, não respeita mãe. Hoje as pessoas têm aí, você não pode nem educar um filho, porque ele quer te bater, ele quer te processar, ele vai chamar o conselho tutelar e outras coisas. Então, o Salmo 50, 18 diz assim, e lá agora em Oséias no capítulo 7, versículo 3, diz assim, com a sua malícia alegram ao rei e com as suas mentiras aos príncipes. Então, as pessoas muitas vezes, para agradar as lideranças, agradar aos reis da terra, os grandes da terra, faz mentira, faz engano e faz tudo coisa de errada. Mas a Deus, quero ver a gente enganar o príncipe, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Rei Todo-Poderoso, Jesus. Não tem como enganar com mentiras, com fábulas, com engano, com pecados. Não tem como. Deus não, ele sabe de todas as coisas, então ele não tem como ser enganado. Então, que essa palavra para nós hoje sirva de orientação, que nós não venhamos associar essas coisas, que nós possamos nos encher da palavra de Deus e nos desviar do mal, do caminho errado. Para hoje é essa reflexão que eu deixo para nós, esse estudo, é a fundamentação nossa em Salmo 50, 18, 19 e Oséias 7, 3. Que Deus abençoe todos vocês e até o próximo, que no próximo vídeo nós vamos começar aqui no capítulo 2 de Romano, tá bom? Um abraço, Deus abençoe cada um.